A Bíblia apresenta uma visão muito clara sobre quem realmente governa todas as coisas. Em muitos momentos, quando pensamos em finanças, economia ou decisões humanas, tendemos a acreditar que tudo depende apenas da habilidade das pessoas, das estratégias ou das circunstâncias do mercado. Porém, as Escrituras nos lembram que, acima de qualquer sistema humano, existe um governo soberano, o de Deus. Em 1 Crônicas 29, 11-12, encontramos uma declaração poderosa sobre essa realidade. O texto afirma que a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade pertencem ao Senhor. Tudo o que há nos céus e na terra é dele. O reino pertence a Deus, e ele se exalta como chefe sobre todos. O texto continua dizendo que riquezas e honra vêm dele, e que ele domina sobre tudo. Na mão de Deus está o poder e a força para engrandecer e fortalecer qualquer pessoa. Essa passagem nos ensina algo extremamente importante para quem deseja compreender as finanças à luz da Bíblia. Riqueza não é apenas resultado de esforço humano. O esforço é necessário. O planejamento é sábio. Mas a fonte última de provisão continua sendo Deus. Quando alguém prospera, quando uma oportunidade aparece, quando uma porta se abre, por trás dessas circunstâncias, existe a mão do Senhor conduzindo a história. O Salmo 135. 6 reforça ainda mais essa ideia ao declarar que o Senhor faz tudo o que lhe agrada, tanto no céu como na terra, nos mares e em todos os abismos. Ou seja, não existe área da criação que esteja fora do alcance da vontade divina. A natureza, os acontecimentos históricos e até mesmo aquilo que parece imprevisível aos olhos humanos estão sob a autoridade de Deus. Isso inclui também as circunstâncias da nossa vida. Às vezes uma pessoa perde um emprego e encontra uma oportunidade melhor. Em outros momentos, um negócio que parecia promissor não prospera, enquanto outro caminho inesperado se abre. Do ponto de vista humano, muitas dessas situações parecem coincidência ou sorte. No entanto, a perspectiva bíblica aponta para algo maior. Deus conduz as circunstâncias. Esse entendimento muda profundamente a forma como lidamos com dinheiro e decisões financeiras. Em vez de viver dominado pela ansiedade ou pela autossuficiência, o cristão aprende a reconhecer que existe uma direção divina por trás da história. Planejar é importante, estudar é essencial, mas confiar em Deus é indispensável. Outro ponto fundamental apresentado nas Escrituras é que Deus não apenas controla as circunstâncias, mas também tem autoridade sobre o coração das pessoas. Provérbios 21:1 afirma que o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Esse versículo é extremamente significativo porque fala especificamente sobre governantes, pessoas que possuem poder político e influência sobre nações inteiras. Mesmo assim, a Bíblia afirma que o coração deles ainda está nas mãos de Deus. Isso significa que decisões políticas, mudanças econômicas, leis e direcionamentos de governos não estão totalmente fora do controle divino. Embora líderes humanos façam escolhas reais e sejam responsáveis por elas, Deus continua sendo soberano sobre a história. Para quem observa o cenário econômico, isso traz uma perspectiva importante. Muitas vezes, os mercados reagem a decisões de governos, bancos centrais ou grandes instituições. Mudanças de juros, políticas fiscais ou regulamentações podem impactar profundamente os investimentos e os negócios. No entanto, a Bíblia lembra que, acima de qualquer autoridade humana, existe o governo de Deus. Isso não significa que devemos ignorar a realidade econômica ou deixar de analisar o cenário. Pelo contrário, sabedoria inclui observar os tempos, entender o ambiente e agir com prudência. Mas significa também que o futuro não está apenas nas mãos de políticos, bancos ou investidores. Deus continua conduzindo a história. Isaías 4:0-21-24 amplia ainda mais essa visão ao descrever a fragilidade dos governantes diante do poder divino. O texto pergunta se as pessoas não sabem ou não ouviram, desde o princípio, que Deus é quem está entronizado acima da terra. As nações são comparadas a algo pequeno diante dele. Os governantes são descritos como plantas calecadas na terra. Mal criam raízes
e já podem ser levados embora. Com um sopro, eles secam, e o vento os leva como palha. A mensagem é clara. O poder humano é temporário, mas o governo de Deus é permanente. Essa verdade traz equilíbrio para a maneira como enxergamos crises, mudanças políticas ou instabilidade econômica. Ao longo da história, impérios surgiram e desapareceram. Governos fortes foram substituídos por outros. Sistemas econômicos foram reformulados diversas vezes. Mas Deus permanece o mesmo. Em Atos 17:26, encontramos outra afirmação profunda. O texto diz que Deus fez todas as nações a partir de um só homem e determinou os tempos previamente estabelecidos e os limites da habitação de cada povo. Isso significa que a própria história das nações está dentro de um plano divino. Os períodos de ascensão, as épocas de crise, os movimentos das sociedades e até as fronteiras das nações não são apenas resultados aleatórios da história humana. Deus, em sua soberania, estabelece tempos e limites. Quando trazemos essa verdade para o contexto financeiro, percebemos algo muito importante. A prosperidade de uma nação, o crescimento de um mercado, ou mesmo o surgimento de novas oportunidades econômicas, não acontecem isoladamente da vontade divina. Isso não elimina a responsabilidade humana. Pessoas continuam trabalhando, empreendendo, inovando e tomando decisões. Porém, acima de todas essas ações, existe uma estrutura maior que pertence ao governo de Deus. Por isso, um estudo financeiro bíblico não começa com gráficos ou indicadores econômicos. Ele começa com a compreensão de quem governa o universo. Quando entendemos que Deus controla as circunstâncias, aprendemos a viver com confiança. Quando entendemos que Deus dirige o coração das pessoas, inclusive dos poderosos, aprendemos a não viver dominados pelo medo. Quando entendemos que Deus estabelece os tempos das nações, aprendemos a enxergar a história com humildade. Essa perspectiva muda nossa postura diante do dinheiro. Em vez de confiar apenas em estratégias humanas, passamos a buscar sabedoria, dependência e discernimento espiritual. A Bíblia não ensina passividade financeira, mas ensina confiança em Deus, enquanto agimos com responsabilidade. O cristão trabalha, planeja, investe e administra recursos, mas reconhece que tudo está dentro de uma realidade maior. No final das contas, riqueza, oportunidades, portas abertas e até mesmo as mudanças da história continuam debaixo da soberania de Deus. Ele governa as circunstâncias, ele dirige o coração das pessoas e ele conduz a história das nações. Essa é a base de qualquer visão financeira verdadeiramente bíblica.